Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto ouvinte, iniciemos nossa quarta-feira sob o olhar intercessor de São José, o patriarca da nossa fé. Dentro desse contexto quaresmal, Santo Tomás de Aquino nos insere no mistério da compreensão das realidades de nosso Senhor Jesus Cristo em relação às nossas. Hoje ele nos ensina que a paixão de Cristo causou nossa salvação a modo de satisfação. Citando 1 João 2,2, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nós rezamos isso no terço da misericórdia. Propriamente falando, satisfaz pela ofensa quem, ao ofendido, oferece algo que este ame tanto ou mais do que odeia a ofensa. Ora, Cristo, sofrendo por obediência e caridade, ofereceu a Deus um bem maior do que o exigido pela recompensa da ofensa total do gênero humano. Assim, primeiro, pela grandeza da caridade, pela qual sofria. Segundo, pela dignidade de sua vida, que oferecia em satisfação, que era a vida de Deus e do homem. Terceiro, por causa da generalidade da paixão e da grandeza da dor assumida. Por onde a paixão de Cristo foi uma satisfação não só suficiente, mas superabundante pelos pecados do gênero humano. Segundo aquilo do Evangelho, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mateus 20,19. Em verdade, quem peca é que deve dar satisfação. Porém, a cabeça e os membros constituem uma como pessoa mística. Por isso, a satisfação de Cristo pertence a todos os fiéis, como aos seus membros. Assim também, quando dois homens estão unidos pela caridade, um pode satisfazer por outro. Ainda que Cristo tenha, com sua morte, satisfeito suficientemente pelo pecado original, não é inconveniente que as penalidades consequentes deste pecado permaneçam ainda naqueles que participam da redenção de Cristo. Com efeito, a pena continua mesmo após a abolição da culpa. É algo em que se encontra harmonia e utilidade. Para que exista conformidade entre os fiéis e Cristo, como entre os membros e a cabeça, ora, assim como Cristo suportou muitos sofrimentos até chegar à glória da imortalidade, assim convinha que seus fiéis passassem por sofrimentos até chegarem à imortalidade. Trazem em si mesmo as marcas da paixão de Cristo, por assim dizer, para obter uma glória semelhante à sua. Pois se os homens que vêm ao Cristo recebessem prontamente a imortalidade e a impassibilidade, muitos homens se aproximariam do Cristo, mais por causa destes benefícios corporais que pelos bens espirituais, o que vai contra a intenção de Cristo, que veio ao mundo para levar os homens do amor das coisas corporais ao amor das espirituais. Enfim, se os que se aproximam de Cristo se tornassem instantaneamente impassíveis e imortais, isso, de certo modo, os compeliria a abraçar a fé de Cristo, o que diminuiria o mérito da fé. Assim, prezado ouvinte, nós somos chamados, nesta manhã de quarta-feira quaresmal, a contemplar os beneplácitos de nosso Senhor em favor da salvação de todos nós. Nós somos chamados a permanecer com Cristo, a irmos a Ele
na certeza de que somente nele nós podemos encontrar o sentido da nossa caminhada terrestre. E nosso Senhor nos dá uma alegria pela nossa fé a Ele expressa, de sermos homens e mulheres livres, livres dos apegos, dos sofrimentos deste mundo, porque o sacrifício dele, entregue ao Pai, readmitiu à nossa vida, à nossa humanidade, às pessoas, a possibilidade do convívio eterno com Deus. Isso é grandioso. Isso rompe com todo o desespero que pode vir ao coração da pessoa humana. E é sobre isso que nós vamos falar após o versículo que vamos proclamar agora. A antífona de entrada da Santa Missa desta quarta-feira nos traz 2 versículos do Salmo 37, o 22 e o 23. O salmista, íntimo de Javé, reza assim: Não me abandoneis jamais, Senhor, meu Deus. Não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Outro dia, uma pessoa partilhava comigo que uma outra pessoa, até muito amiga minha, vive imersa numa depressão tremenda. Ela entrou numa escuridão existencial sem tamanho. Por quê? Porque não foi capaz de olhar a estrada deste mundo como caminhada com Jesus, apegada a tantas realidades e em razão das perdas dolorosas que essa pessoa teve, ela achou por bem entender que a vida é uma escuridão, que nada mais tem sentido na sua existência, e afunda a cada dia mais numa depressão, que remédios, terapia, nada é capaz de levantar o ânimo dessa criatura humana. Que tristeza! A depressão precisa ser enfrentada na fé. Você faz os procedimentos médicos, acompanhamentos necessários como auxílio, mas a cura da depressão está dentro da gente. Aqui entra o elemento religioso preponderante, a questão da fé, pois a minha fé me liga a Deus. A fé dá sentido à minha existência. O cristão não pode ser uma pessoa apegada, amarrada a nada neste mundo, nem a dinheiro, nem a poder, nem a pessoas, e muito menos às ideologias e às ideias. Volta e meia a gente atende pessoas que se tornaram ateias ao entrar na universidade, ao receber aquelas aulas chocas de ateísmo, de relativismo, e depois encontra com a vida nua como ela é, e começa a ter problemas, e aí não sente outro caminho senão a volta a Cristo, a volta a Deus. O deprimido precisa voltar a Cristo e ter a clara consciência que nele nós encontramos a força que nos move, neste mundo para o outro mundo. O deprimido precisa ter essa atitude do salmista e pedir: Senhor, não me abandones. O que Deus nunca faz. Deus nunca abandona os seus filhos. Nosso Pai eterno nunca está distante, mas pelo contrário, muito próximo de nós. E o orante, o cristão que ora, a pessoa humana de oração, sabe disso. E na oração nós sentimos essa intimidade com Deus, esta unidade com seu mistério, e isso nos acalenta, nos fortalece e nos torna cada vez mais pessoas livres. Eu posso dizer para você que, entrando já na terceira idade, a gente vai sentindo que realmente nada nesse mundo nos prende, e o nosso coração precisa ser desprendido das vaidades, das coisas passageiras, dos apegos, para viver
esta graça de uma entrega total a Cristo. Portanto, você que nesta manhã ora comigo e está vivendo essa depressão, olha, isso não pode acontecer no seu coração. Faça uma avaliação médica completa da sua situação, das suas taxas. Veja se não tem alguma doença, alguma coisa, alguma ausência daquilo que é necessário no nosso corpo, fazendo você entrar nessa tristeza, nessa tibieza, nessa angústia. Primeiro precisa fazer isso, mas o principal é a oração, é o sacrário, é o rosário, é o confessionário, uma boa confissão, arrepender-se dos pecados, jogar fora os apegos, as bobagens e tomar o curso normal da sua vida. Deus está com você. O amor dele é maior do que as sombras desta noite escura que se abateu sobre a sua vida. Coragem. Segura na mão de Deus, peça a intercessão de São José e vá adiante. Deus está contigo porque Ele é o seu auxílio. Pai Santo, eu oro nesta manhã pelo ouvinte que passa por depressão e angústia, causada por essa peste medonha que está indo embora. Toca, Senhor, o coração dos que perderam, dos que passaram por provações enormes neste tempo e que agora o coração está miúdo, está pequeno, está fechado. Abra, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, nossos corações, para que possamos melhor Te amar, Te adorar e Te glorificar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Enche-nos com Teu Espírito e nos dê a alegria da salvação em Teu Filho Jesus, que com o seu sacrifício eliminou o pecado do mundo, nos deu o garante da paz, a certeza da vida nova e a esperança na vida eterna. Encha, Senhor, o nosso coração de amor por Ti, pelo próximo, pela prática da justiça, do bem, e nos ajude a caminhar na luz e a abandonarmos as trevas para sempre. Assim seja. Pela intercessão de São José, venha sobre você, dileto e amado ouvinte, a bênção do reerguimento das tristezas e do ambiente de sofrimento em que você se encontra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, Deus está com você. Vamos adiante na alegria da fé. E até amanhã com mais um programa, se Deus assim nos permitir.